8. Construa um programa que armazene o código, a quantidade, o valor de compra e o valor de venda de 30 produtos. A listagem pode ser de todos os produtos ou somente de uma se digitar o código. Criei um define n sendo igual a 30. Por quê? Para a gente não ter que digitar 30 valores para testar o nosso código, aqui a gente digita só 3. A gente apaga na hora de fazer os testes o 0 e testa o código apenas com 3 números, para que assim a gente consiga efetuar os testes de forma mais fácil. É uma boa prática para vocês. Então, a hashtag define o nome que eu vou definir e o valor. Então, eu defini um n que vale 3. Então, todos os lugares onde tiver um n, desse nzão grandão, ele vai estar valendo 3, ok? Nesse momento. No fim, a gente passa para 30 e finaliza o código. Vou usar como 3 durante a explicação para que a gente possa fazer os testes. A gente precisa de armazenar, inicialmente, o código, a quantidade, o valor de compra e o valor de venda de 30 produtos. Vamos lá. Código vai ser um dos vetores, quantidade, o outro vetor, valor de compra, valor C, e valor V de valor de venda, certo? E as outras duas variáveis que a gente tem aqui é apenas o i, para facilitar dentro dos nossos for, e valor code, que vai ser um valor que a gente vai utilizar para poder, no fim, listar um código. Por exemplo, eu vou dar um scanf no código 3. Aí eu preciso que o usuário me informe um código, e esse código vai ser armazenado nesse code, que a gente vai verificar a partir dele. Vamos aos poucos. O primeiro for, ele vai partir do i sendo igual a 0 e vai ir até o valor n. No nosso caso aqui é 3, né? Só que o certo seria 30, como eu disse antes. Apenas para que eu colha os dados que eu preciso. Então, digite o código do produto, eu vou armazenar esse código dentro do vetor de códigos. Depois, digite a quantidade, que eu vou armazenar no vetor de quantidade, o valor de compra e o valor de venda. Vamos lá, eu vou colocar o código 1, quantidade 10, valor de compra R$5, valor de venda R$8. Código 2, quantidade 8, valor de compra 9, valor de venda 11. Código 3, quantidade 11, valor de compra R$30, valor de venda R$39. Lembra que isso aqui é um float, né? Eu coloquei apenas valores redondos, mas poderia ter casas decimais. Perceba que, ao fim desse for, eu já estou printando o menu. E como é que esse menu ele vai ser feito? Para criar esse menu, eu criei utilizando while. Enquanto o código ele for diferente de 3, porque 3 é o código utilizado para finalizar o programa, certo? Enquanto ele for diferente de 3, ele vai executar esse bloco. Se ele for igual a 3, ele finaliza esse bloco. Então, o bloco ele está feito da seguinte forma. Ele se inicia com a printagem desse menu, que isso daqui é apenas um print formatadinho com o /n, e pedindo um código. Tá vendo o que está na hora de eu digitar? É porque eu vou dar scanf no código. É por isso que lá em cima a gente tinha um códigozinho, que a gente vai utilizar ele aqui, ele vai ser bastante necessário. A primeira vez que eu estou pedindo código aqui é para verificar se eu quero listar todos os produtos ou se eu quero listar produtos por código. Eu poderia aqui listar todos os produtos, número 1, e apertar Enter aqui. O que aconteceria? A gente cai dentro do switch. Por quê? Switch do código, que eu vou digitar aqui. Caso seja 1 o que eu digitei, ele vai printar código, quantidade, valor de compra, valor de venda, que é a parte tabulada, e por meio de um for, que vai de i até 0 até n, ele vai printar os valores. Eu vou dar um aqui para vocês verem. A tabela sendo printada. Eu formatei essa tabela aqui utilizando os números aqui na frente. Esses números aqui, eles são a quantidade de casinhas que eu vou utilizar. Por exemplo, se eu utilizei aqui como 7, significa que aqui vai ter 7 até aqui. Como aqui tem 12, significaria que vai ter 12 até aqui. É apenas uma questão de formatação aqui de saída. E percebam que aqui eu estou printando os valores que estão dentro dos vetores que a gente colocou lá em cima, tá vendo? Código, quantidade, valor
de compra e valor de venda, que são as coisas que eu digitei lá em cima. Essa parte aqui é simples, né? Ao fim desse for, que está printando as coisas, dou um break. Ao dar o break, eu termino esse switch. E ao terminar o switch, eu termino esse bloco. E aí eu volto aqui em cima fazer uma verificação. Ah, o meu código, ele está sendo igual a 1 ainda, né? Eu não dei um scanf dentro do meu código. Então, agora eu vou apertar 2. Listar produto por código. Digite o código do produto. Agora a gente está dentro do case 2. Vamos digitar o código do produto como sendo, por exemplo, 3. Dei enter sem querer. 3. Por quê? Interessante, né? Porque a gente colocou o código 3 como finalizador do programa, mas a gente também tem um código 3 para um produto. Agora vamos entrar aqui dentro desse case 2 para verificar o que está acontecendo aqui dentro. Digite o código do produto. É o momento que a gente está aqui, né? Eu digito o código do produto por meio do scanf e armazeno no código. Quando eu armazeno isso daqui dentro do código, eu faço o quê? Um for que vai do i até 0, até o i sendo menor do que n, onde dentro dele eu faço um if. E esse if, ele vai fazer o quê? Se o código que eu digitei, ele for igual ao código que está armazenado lá no meu vetor de código, e já que eu vou verificar posição por posição, partindo do 0, então no caso da primeira vez, eu verifico a primeira posição. Na segunda vez, eu vou verificar a segunda posição. Se em algum momento esse código ele for igual, o que acontece? Eu printo. Eu printo o código aqui e redefino o código para igual a 0. Por quê? Se eu não fizer essa redefinição, o programa acabaria finalizando, certo? Que não é o que eu quero que aconteça. É apenas para que não aconteça isso. Porque no caso aqui, eu achei o código, eu redefino o código e continuo. Se o código ele for diferente de 0, eu printo que o código não foi encontrado. Por quê? Se eu encontrei, eu automaticamente já redefini o valor do código. Percebam? Se eu encontrei, eu chamei o código de 0. Se o código agora virou 0, significa que ele vai sair daqui e ele vai ser igual a 0. Então, eu encontrei o produto. E aí, eu volto lá para cima e continuo agindo normalmente. Percebam? Tá vendo? 3. Código 3, quantidade 11, valor de compra, valor de venda. Voltei lá para cima para o menu. Aí, eu já posso, por exemplo, listar produto por código. Ah, quero o código 1. Código 1 aparece lá. Viram? E o programa ele só finaliza quando eu, no menu, digito 3. Programa finalizado. É isso.